Olá, queridos ouvintes do Solamento Podcast, Francesco aqui. Antes de entrarmos no episódio propriamente dito, um aviso bem importante. Durante a gravação deste episódio, nós tivemos diversos problemas técnicos e vocês notarão uma queda significativa na qualidade do áudio que vocês estão habituados aqui do nosso podcast. E por isso nós pedimos desculpas. Mas, por outro lado, nós não quisemos desperdiçar esse material que ficou excelente, essa gravação com o Davi e a Carol Murk, sobre namoro, celibato, família, criação de filhos, esse bate-papo que ficou com um conteúdo muito legal, e nós quisemos disponibilizar isso mesmo assim para que de alguma forma Deus use isso em nossas vidas. Então, nós pedimos desculpas pela qualidade do áudio, mas esperamos do fundo do coração que esse conteúdo seja útil de alguma forma nas mãos de Deus, na vida de cada um de nós. Um abraço, e agora sim, o episódio que disponibilizamos agora com Davi e Carol Murk. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei, qual momento você está nos ouvindo. Bem-vindo a mais um episódio aqui do Solamento Podcast. Estamos hoje muito felizes porque hoje nós temos convidado. Temos convidados no plural. Já vou apresentá-los. Antes gostaria que os meus amigos de mesa, de bancada, dessem as boas-vindas também para o pessoal. Lucas. Salve, salve, galera. Christian. Fala, pessoal. Então, hoje nós temos dois convidados muitíssimos especiais. O único entre nós, inclusive, que pode ser chamado de doutor. Ninguém mais. O doutor, o pastor Davi Murk e também a Carol Su Murk. Muito obrigado pelo... Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por terem aceito privilégio para nós de estar aqui com a gente. Estamos muito felizes, estávamos ansiosos, inclusive, desde que comentamos de vocês participarem, de estar aqui com a gente. Eu vou pedir para vocês se apresentarem assim brevemente, contar um pouquinho assim, da história também. Obrigado, realmente um privilégio estar com vocês, né? Já conhecemos de anos passados, segunda vez que estamos ministrando em Caxias do Sul. Eu sou Davi, nós somos casados, eu e a Carol, há 41 anos. Pasmem, irmãos. E nós temos quantos filhos mesmo? Nós temos 6 filhos, já todos criados, adultos, e eles nos deram 21 netos. 21? Eu não acredito. Eu sou casado com uma avó na flor da minha idade. É incrível, mas é um privilégio também. Que legal, 21. Inclusive, só para deixar muito claro, raríssimas vezes eu pude apresentar alguém que tem mais filhos do que eu. Isso mas tu tá na busca, né, Frente? A gente sabe. Inclusive, pastor, nós estamos levantando uma oferta para comprar um micro-ônibus pro Francesco, porque ele quer chegar em 10 filhos. O problema é que nós andávamos 19 anos de Kombi com 6 filhos. Foi o único carro na época, acho que tinha Fordline, alguma coisa, mas era muito caro. E nós viajamos literalmente norte, sul, oeste, leste. Fomos de Kombi com a nossa turma até Belém do Pará. Descemos até Porto Alegre, fomos até Assunção, Paraguai, Recife, tudo de Kombi, férias familiares. Extremamente segura, confortável. Isso. Não, Kombi é um espetáculo. A folga no volante. O meu escritório é enfeitado de Kombi, mas... Conta rápido sobre aquela no casamento dela. Pois é, as memórias ninguém rouba da gente, né? Muitas aventuras. Mas a nossa filha caçula, ela é toda chique, né? Gosta das coisas bem arrumadas e tudo. Então, o casamento dela, ela fez design de interiores, foi bem elegante, mas ela fez questão de entrar numa Kombi. Então, tinha uma descida ali, o Davi entrou dirigindo e ele buzinou 3 vezes. E os meninos, assim, deu uma emoção neles de lembrar. Só aquela buzina trouxe 1000 memórias. Começaram de a chorar, eram tipo padrinhos lá, e lágrimas rolando quando viram... Bem, bem, bem. Então foi um momento muito, muito legal. E a Kombi não existe mais. Infelizmente. Pois não. Mas tem um novo modelo. Está saindo agora, tipo minivan. Mas aí não vai ser acessível para quem tem 6 Exatamente. filhos, né? Naquele contexto que nós... Já não é tão em conta. Cabe uma reclamação ao Brasil que dificulta os carros assim. É verdade. Muito caros. Sim.
Quase parece uma campanha contra famílias terem mais filhos. É verdade. Mas... Inclusive, o assunto de hoje, né? Nós estamos aqui falando sobre família e Davi e Carol têm um ministério já de muitos anos, né? Nessa área de cuidar, de ensinar, enfim, sobre contextos familiares. E hoje nós vamos, inclusive, tentar responder, pelo menos a maioria das perguntas que nos foram feitas no Instagram também, por aqueles que nos ouvem. Bater um papo sobre essa questão de família, de relacionamentos, um assunto que, na minha visão, é extremamente necessário hoje. Nós temos uma crise, né, na família, não só no Brasil, mas no mundo, nessa questão toda de casamento, de relacionamento. Enfim, eu acho que vai ser um assunto bem importante, fundamental para a gente poder crescer um pouquinho mais nessa área. E o nosso desejo é que isso seja útil de alguma forma, né, para quem está nos ouvindo, para crescer, talvez até resolver alguns conflitos dentro de casa, por que não? Enfim, a gente não sabe o que Deus pode fazer quando a gente expõe a sua palavra, né? E esse assunto de família, então, é o que nós vamos conversar, e a nossa intenção hoje é de fazer quase que um caminho, né? Falando um pouquinho sobre a questão da solteirice, de namoro, de noivado, depois falando um pouquinho sobre casamento e também sobre a criação de filhos. Obviamente que cada assunto desse daria horas de conversa, então nós vamos tentar ser o mais profundos possíveis, mas ao mesmo tempo não também ter um episódio aqui batendo recordes de horas, né? Não é a nossa intenção. A família talvez nunca tenha sido tão atacada quanto nos últimos tempos, né? Então nós aqui queremos trazer talvez um pouco da luz da palavra para cima desse assunto, e com a experiência de vocês, com certeza as nossas famílias aqui, as famílias das pessoas que nos escutam vão ser extremamente abençoados. Então, de novo, a gente estava muito ansioso por esse episódio e com certeza o Espírito Santo vai usar vocês de uma forma tremenda aqui para a gente. E inclusive, para começo assim, de conversa, né, há não sei como chamar isso, mas uma dúvida, uma questão que muita gente traz, de que a gente fala muito sobre o casal se completar, né? E aí se parte do pressuposto que a pessoa solteira, então, não é completa. Né? E essa foi uma das dúvidas, inclusive, que o pessoal escreveu a respeito do solteiro. Como lidar com a solteirice ou o dom de celibato, que ninguém quer, né? Mas é uma realidade. A pessoa solteira, ela não é incompleta, né? Mas há uma ideia assim de que eu só sou completo, principalmente adolescentes, né? Mais ainda as meninas, talvez, sofram um pouco com isso. Né? De fato, é o contrário. À luz das Escrituras, 1 Coríntios capítulo 7, eu diria que há pessoas que são mais completas. É uma capacitação divina para essas pessoas servirem a Deus, seja qual for a sua profissão, como solteiras ou solteiros, sem a bagagem que o casamento exige. Não é opção viver como solteiro e casado. Brinco, né? É melhor ser solteiro que quer ser casado do que casado que quer ser solteiro. Então, essas pessoas têm capacitação divina e nós diríamos, todos nós vamos viver uma boa porção da nossa vida como solteiros, ou antes do casamento, ou durante a vida toda, ou na viuvez. Então, nós precisamos ter uma visão equilibrada e bíblica do chamado de Deus durante aquela fase da nossa vida. E eu diria, à luz de 1 Coríntios 7, se a pessoa for capaz de viver como solteiro, sem as distrações, sejam sexuais, seja de solidão e outras coisas, é melhor ser solteiro do que casado para viver em prol do reino de Deus. Então, não é uma pessoa incompleta. Acho que o problema é que o foco normal humano, a tendência é eu foco a minha felicidade, a minha realização, e não tanto o reino de Deus. E isso é sobrenatural, né? Mas o objetivo deve ser, a minha vida tem um propósito. Deus me criou para cumprir algo. E é para trabalhar para a glória e honra dele, né? E buscar fazer crescer o reino de Deus. Então, quando esse é o meu objetivo,
Aí, então, tem que avaliar. Eu consigo cumprir esse propósito melhor solteira? Então, vamos embora. Ou eu preciso de alguém que juntos nós iremos mais longe. Mas quando o foco é satisfazer a minha alegria, as minhas necessidades, o meu desejo, aí fica essa questão de incompleto, completo, tudo mais. E aqui entram as crises e tudo mais. Então, casar ou não casar não é a única questão. A questão é se eu consigo servir a Deus como solteiro, sem a bagagem de um casamento, de uma família. A primeira opção bíblica é pela solteirice. Desculpa a palavra, né? Mas continuar solteiro. E que libertador é isso, né? Porque eu fico livre da minha felicidade, do meu propósito de vida, depender de suprir os meus desejos, as minhas necessidades ou os meus planos, né? Tudo meu, para mim, né? Quando o foco não está nisso, é libertador de fato, né? E na verdade, as pessoas depositam a sua felicidade no casamento. Eu vou ser feliz se eu for casado. Eu vou ser feliz quando a minha esposa ou meu marido me completarem. Não, a nossa felicidade ela tem que estar no Senhor, né? Então, eu acho que uma das grandes deturpações das coisas é isso. Para mim ser feliz, para mim ser completo, eu preciso estar casado. Foi aquilo que vocês trouxeram, né? E não, a gente tem que buscar a nossa felicidade em Deus, né? Eu acho que parte bastante da nossa batalha constante contra a insatisfação, né? É quando a gente é pequeno, a gente quer ser grande, trabalhar. Né? Quando a gente está solteiro, a gente quer namorar. Quando a gente quer namorar, quer casar. E daí a gente... Quando quer casar, quer se solteiro namorar. Calma. Provavelmente você que está ouvindo é noivo ou noiva ou está nos finalmente perto de casar, você pensa, ai Jesus, espera, não volta agora porque eu tenho que casar. Já ouvi isso. A nossa vida é uma batalha constante para sermos contentes em toda e qualquer circunstância, né? Então, isso faz parte também dos relacionamentos. E a partir do momento que a gente não vê com satisfação o momento em que nós somos solteiros, a gente não vai aproveitar e servir a Deus na condição atual que a gente está. Excelente. É a ideia de cada fase da nossa vida viver plenamente para a glória de Deus. Então, em vez de lamentar, acho que agora bem dentro do título, né, desse programa, podcast, só lamento, ficar lamentando, descontente, insatisfeito. Agora uma época de liberdade para viajar, para fazer curso, para crescer, para servir. Tem muitos privilégios e muitas oportunidades nessa fase que são únicas. De repente, chega o primeiro filho, agora você está olhando muito tempo antes de poder voltar a fazer esse tipo de coisa. Preparar-se para ser a melhor versão de si mesmo que Deus permite. O John Piper, ele fala, né, o grande conceito dele, né, nos seus livros é que Deus é mais glorificado na nossa vida quando somos plenamente satisfeitos. E isso passa também, eu acho, pela maturidade, né? Como pessoa e como assim, uma maturidade espiritual e também como ser humano, vamos dizer assim, de entender também, né, que a minha felicidade não depende de outras pessoas, né? Pode falar. Volta agora para um tema, um capítulo. Eu e Alexandre Mendes, conhecido como Sacha, fizemos 2 livros sobre namoro, noivado, não que eu, mas que Deus sempre quis. E a ideia que a Carol falou, em prol do reino de Deus, essa fórmula matemática de 1 mais 1, para justificar o casamento, tem que ser maior que 2. Se as nossas vidas separadas conseguem servir, ir longe, servir a Deus sozinho, é melhor ser solteiro do que casado. Agora, acontece que a maioria Deus fez, como diz em Gênesis 2, não é bom que o homem esteja só, ou a mulher esteja só. Então, a soma das nossas vidas, em termos eternos, os investimentos para a glória de Deus, na pessoa de Deus, no povo de Deus, na palavra de Deus, são maiores juntos do que a parte. Agora justifica-se o casamento. 1 mais 1 tem que ser maior que 2. E vocês acham que existe uma idade, talvez a grande dúvida das famílias, de pais e filhos, né? Qual a idade
que meu filho pode começar a namorar. As meninas, minhas filhas, vão começar nos seus 42, estão liberadas. 60. Assinaram o contrato ontem, né? Isso. Mas acho que antes de entrar no namoro, eu só queria, de repente, perguntar para vocês, para aqueles que escolhem a vida do celibato ou da solteirice, como resistir ao mal dos dias de hoje, né? Porque as pessoas são bombardeadas com dezenas de coisas. Tu vai ficar para titia, ou, né, o próprio mundo com coisas pecaminosas. Se pudéssemos dar uma dica, um afago nessas pessoas, o que vocês Acho que diriam? uma dica seria para as outras pessoas. São piadas sem graça. Nós deixamos de fazer isso, falar de solteirice, encalhado, coisas assim. Porque há pessoas chamadas por Deus mesmo para serem solteiros. A mesma coisa, piada sem graça para um casal que já está 5 anos sem poder ter filho. Quando vai encomendar bebê? E machuca profundamente essas pessoas. Esse tipo de piada eu não faço piada de sogra. Acho que é sem graça, a gente tem que tomar cuidado. Agora, a própria pessoa tem que ter essa convicção, pelo menos nesta época. Eu não creio que é sábio dizer, Deus me chamou para ser solteiro o resto da minha vida. Inclusive, você poderia compartilhar aquela autora até famosa, que viveu como solteira por muitos anos, mas... Sim, a Nancy DeMoss, ela é escritora de vários livros, e ela entendeu que Deus a chamou para ser solteira, para entregar totalmente, viver sua vida totalmente voltada a servir a Deus. E ela tem um ministério amplo, muito eficaz. E passou, eu acho que ela já tinha mais de 60 anos, mas por aí, e uma amiga dela faleceu, e depois de um tempo o marido a procurou, e realmente foi uma luta para ela. Ela orou muito para saber se era isso que Deus tinha para ela, e ela sentiu como se Deus estivesse falando para ela: olha, você sempre contou a história de um lado, agora eu quero que você conheça a história do outro lado. E ela casou e continua com um ministério muito, muito eficaz, muito belo. Mas tem pessoas que realmente têm essa convicção que Deus me chamou para ser solteira. As pessoas que ouvem essas piadas sem graça e tudo, precisam simplesmente cobrir com o amor e entender que as pessoas não entendem, e prosseguir com a sua vida. E sabendo que em qualquer momento Deus pode fazer isso. O avô dela, você pode contar essa história também, são boas histórias. Pois meu avô, meus avós paternos eram missionários na Guatemala e tiveram que sair de lá por causa de questões de saúde. Só que minha avó faleceu primeiro. E meu avô estava morando sozinho nos Estados Unidos e recebeu visita de pessoas missionárias na Guatemala também. Uma delas que nunca havia casado, que, na verdade, foi professora dos filhos deles, do meu pai, dos meus tios. E, do nada, meu avô perguntou se não queria casar com ele. E ela casou. Mais de 60 anos de idade. E eles ficaram uns 2, 3 anos casados. Meu avô veio a falecer. E mais um missionário viúvo veio a pedir em casamento novamente. E ela se casou com ele. Ficaram muitos anos. Ela viveu até os 104 anos, né? Então ela... Depois dos 60 anos... Ela casou 2 vezes. Ela foi casada há mais de 40 anos. Teve 5 filhos. Não, brincadeira. Não tiveram filhos. Mas você não sabe, e Deus pode mudar o seu chamado ao longo dos anos, e é possível que você seja casada ou casado, tendo sido solteiro ou solteira mais tempo do que muitas pessoas que casaram com 23 anos de idade. Não sabemos. Contentamento, como o Christian falou, é a chave em tudo isso. Agora, você perguntou sobre idade, né? A gente não põe um número, porque cada caso é um caso, né? A maturidade das pessoas são diferentes, o propósito de Deus na vida de cada um. Mas o que nós temos ensinado e o que colocamos em prática na nossa família, tem decisões que precisam ser tomadas antes de entrar no namoro, porque para nós o namoro visa casamento.
Você não começa a namorar com alguém se você não está pronto para casar, se você não tem nada disso. Então, para nós, ninguém namorava antes dos 18 anos. Era uma regra da nossa família. Mas as decisões que precisam ser tomadas. Em primeiro lugar, tem que saber quem é o mestre da sua vida. Se realmente Deus é mestre na minha vida e eu vou segui-lo em tudo, então eu só vou procurar outra pessoa que tenha o mesmo mestre. Agora, a segunda decisão, qual é a minha missão? Deus me colocou aqui na Terra para fazer o quê? Porque é diferente para as pessoas. Então, se eu tenho um chamado, eu vejo a minha missão para servir a Deus de tempo integral, eu não posso me casar com alguém que Deus chamou para servir, levantando recursos para sustentar missionários. Não casa esses dois propósitos. Os dois estão muito bem dentro do propósito de Deus na vida deles, mas não encaixa. Então, eu tenho que saber muito bem qual é a minha missão e juntar-me com alguém que tenha a mesma missão, pelo menos na mesma direção. Só depois disso que nós temos a possibilidade de decidir, então, encaixa essa outra pessoa ou não. Dificilmente um adolescente sabe quem é o mestre e qual é a sua missão. Então, exige um tempo. E também que já esteja pronto para casar. Já tenha como prover, já tem tudo aquilo. Então, um namoro precoce, você está brincando com fogo. Provérbios 24, 27, um versículo interessante, diz assim: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Nós vivemos em dias em que, em alguns lugares, para poder sustentar um lar, definir o seu propósito, sua vocação, direção na vida, você precisa ter terminado faculdade, talvez já cursado um mestrado. É a realidade dos dias atuais. Nesse texto, agrícola, talvez com 16 anos, o casal já estava pronto, já tinha todas as habilidades. Antes disso, você está literalmente brincando com fogo. Claro que amizades, conhecimento de pessoas do sexo oposto, a mocidade, intercâmbios, tudo isso é totalmente válido, mas precisamos segurar bastante até essas 3 decisões: mestre, missão, matrimônio, nesta ordem sejam tomadas. Não tem como começar uma casa pelo telhado, né? Basicamente é isso. Então, você tem que fazer os alicerces para depois você erguer as paredes, depois o telhado, né? Não, eu ia dizer só que a idade, ela é quase, assim, ouçam com bons ouvidos, mas ela é meio secundária, né? A idade. A questão é a minha condição de vida, as afinidades. E a maturidade mais do que idade. Como eu vou, se eu tenho condições de providenciar tudo aquilo que um lar precisa, uma família precisa. Isso no sentido material. Sim. Que a ênfase aqui, mas o Sacha, coautor conosco, ele gosta de usar a palavra competências. Quais são as competências? Por exemplo, resolver conflitos. O casal tem que ter maturidade em Cristo, sabendo quanto já foi perdoado, porque desavença, conflito, tensão, vai ter. Nós somos pecadores. Gosto do livro do Dave Harvey, que é muito apropriado dentro desse assunto, quando pecadores dizem sim, sai faísca. Então, nós somos que nem porcos espinhos coabitando a mesma toca. Se você não tem a competência, a maturidade espiritual de pedir perdão e perdoar, você não tem nem a possibilidade de cogitar relacionamentos mais sérios, como namoro, noivado e casamento. Só uma última questão sobre namoro. Queria saber o que vocês acreditam que seja um padrão de namoro cristão. Porque a gente sabe que tem o fim, fornicação, que está completamente errado, mas a gente tem o exemplo, acho que o Iago Martins escreveu esses tempos atrás um livro, Fogo no Parquinho, chama sobre namoro, em que ele defende a corte, a corte, o namoro sem beijo, para você ouvinte que nunca ouviu isso. E ele até falou, ele veio aqui e um dos assuntos que ele falou foi que a corte é uma das coisas que a gente vai discordar enquanto namora, mas que quando a gente casa, a gente vai se arrepender de não ter feito. E algo que eu concordei, porque
é algo que depois de casar eu olhei para trás e pensei, teria evitado tanto problema, né? E qual foi a experiência de vocês com os filhos na questão de namoro e qual que é a posição de vocês quanto a isso? Para nós, como o namoro visa o casamento, nós queríamos que os nossos filhos conhecessem muito bem o pretendido antes de assumir o compromisso de namoro. Então, nós meio que inventamos um nome de uma amizade com propósito. Então, o filho estava gostando de uma moça, a moça estava gostando dele, mas eles não se conheciam o suficiente ainda para saber, eu vou casar com essa pessoa. Então, iniciamos um processo de amizade com propósito. Era uma amizade. Então, não tem contato físico, é uma amizade. Mas tem um propósito. E o propósito é de conhecer o máximo possível. Então, incentivamos que a outra pessoa passasse o máximo de tempo dentro da nossa casa, que o nosso filho ou filha passasse o máximo de tempo dentro da casa do outro para conhecer bem mas de forma a família. Sempre supervisionada. Sim, nunca sozinhos. E fora isso, na igreja. Ministérios na igreja, programas da igreja, esses eram os contatos. Então, eles se conheciam muito bem antes de começar a namorar. Quase que chegou ao ponto que o namoro já era quase um noivado do que o início do namoro. Porque começou a namorar já tendo uma boa ideia, eu vou me casar com essa pessoa. Agora, se precisava desmanchar, tudo bem, poderia desmanchar. Não foi o caso com os nossos filhos. Eles namoraram. No namoro, eles tiveram muito cuidado com o contato físico. Basicamente, foi de segurar a mão e dar um abraço e parou por aí. O namoro inteiro. Então, muito cuidado. E pedimos para cada um deles, então, eles perante Deus, terem ideia, a gente vai até onde e só. E eles foram os padrões, né? Então, foi muito bom isso. E daí o noivado e que levou ao casamento. Mas é uma proteção que a gente tenta dar, sabendo que o coração humano é muito enganoso e... Não sei se nomenclatura é tão importante, corte, namoro, amizade com propósito, é um pouco difícil, porque esses termos não existem na palavra de Deus, nem a corte nós encontramos. Então, nós temos que adequar princípios bíblicos. Quais são os princípios essenciais? Nós acreditamos, em primeiríssimo lugar, é um jugo igual, mesmo mestre e mesma missão. Não é só crente descrente, constituindo um jugo desigual, mas são dois crentes no mesmo ritmo de crescimento, na mesma direção genérica. Não tem que ser, eu tenho chamado para Papua Nova Guiné, eu estou procurando mulher que tem chamada para Papua Nova Guiné, não, mas um jugo em que os dois vão se reforçar. Segundo lugar, as autoridades da nossa vida, começando com os pais, pastores, mentores, conselheiros cristãos sábios, não é qualquer mentor, concordam, aprovam, estão animados, pensam, não, vocês se complementam, isso é de Deus. Nós temos esse tipo de confirmação via o Espírito Santo, pela sua palavra, através da multidão de conselheiros, é um ótimo, ótimo sinal. Em terceiro lugar, a amizade é a base do relacionamento. Porque quando construímos sobre a base de intimidade física, que é o mais comum em nossos dias, é a base de areia movediça. Não é um fundamento sólido. O hormônio do amor, diz os pesquisadores, as endorfinas duram 1 ano no máximo. Deus nos criou assim. A atração física faz parte importante, mas é para iniciar a atração, o interesse. O fundamento de amizade é a chave. Confiabilidade e confidencialidade é para promover uma intimidade maior depois. Ótimo. Então agora sim, entrando nesse ensejo, né, do casamento, enfim, uma das coisas que o pessoal perguntou bastante é a respeito aquela velha pergunta dos papéis no lar, né, no casamento. Como que eu faço para ser submissa ao meu marido? Como que eu faço para liderar minha esposa? Então, esse é um debate, vamos dizer assim, não sei se é um debate, mas um assunto
que na minha visão deveria ser tão polêmico quanto ele é, porque o entendimento correto, ao meu ver, ele é simples e muito claro no que a Bíblia ensina. Eu acho que a grande questão talvez está na nossa visão humana do que significa submissão, do que significa liderança. Talvez aí que está a distorção, né? Mas realmente é de fato um assunto que as pessoas têm muita dúvida a respeito de como eu exerço o meu papel como homem, o que significa ser o cabeça do lar, o que significa ser submissa, enfim, tá toda essa discussão, né, a respeito disso. E eu acho que nosso contexto aqui, pós-moderno, nos nossos dias, isso talvez tenha ganhado mais ênfase ainda por essa tentativa de deixar todo mundo igual, né, no sentido do que se deve fazer de papéis, né, quando esse não é o ensino bíblico, né, não no sentido de cada um de nós ter valor diferente, né, mas os papéis diferentes. Então, uma das várias perguntas bem parecidas a respeito disso o pessoal fez, né? A respeito dos papéis no lar, como exercer a liderança. E você quer que a gente responda em 30 segundos? Exatamente. uma pergunta de 3 horas de palestra. Em tweet, não é? Joia. Agora, né? X. 121 caracteres. Tá bom. Responde, não, Francesco, o problema é que não é somente nessa área, questões de ideologia de gênero e tanto mais. Nós não temos desculpa o termo, teologia bíblica do que é relacionamento, família e papéis. Tudo isso volta para como Deus criou a raça humana, o ser humano, macho e fêmea, à imagem dele. E o aspecto da imagem de Deus refletido no relacionamento conjugal, 2 em 1, refletindo 3 em 1, é onde tudo começa. Eu digo, submissão é marca de grife do cristão. Rebeldia e insubmissão têm o cheiro do inferno. Por quê? Satanás é o campeão de insubmissão. Ele quis colocar o trono dele acima do trono de Jesus. Incitou rebeldia, insubmissão, a falta de papel na mulher, abordando a mulher que nem criada fora, quando Deus deu instruções para o marido ser o protetor, pastor, guardião no jardim. Então ele já de forma subversiva coloca a mulher contra o homem e a usa para alcançar o fim de insubmissão. Liderança masculina é uma questão de refletir a imagem de Jesus e como ele trata a igreja. Não é oprimir, não é tirania, não é subjugar, é amar ao ponto de se sacrificar. Que mulher não queria seguir um homem como Jesus, diferente de Adão? Adão foi opressivo, machista, expôs a sua esposa de forma diabólica a uma morte fulminante para salvar a sua pele. Jesus deu a sua vida pela sua noiva. E liderança masculina, protetora, pastoral e submissão feminina, auxiliadora, companheira, debaixo da liderança de um Jesus em sua vida, é uma restauração dos papéis ao que Deus queria que fosse. Acho que o problema é que a tendência é focarmos mais no que o outro deveria fazer do que naquilo que eu deveria fazer. Então, tá, tudo bem, eu posso me submeter, mas se o meu marido merecer, né? Se ele não está fazendo aquilo que eu sei que Deus pediu que ele fizesse, então eu também não preciso me submeter. Mas as ordens não vêm com nota rodapé. Não é submeta seu marido se... Não tem isso. Então, eu preciso sempre avaliar se eu estou sendo obediente a Deus, aquilo que Ele pediu de mim, e deixar o resultado nas mãos de Deus. Porque Deus, Ele é tão grande, tão capaz, que Ele pode usar a minha obediência para transformar o caráter, a vida do meu marido, se for necessário. Mas eu, fazendo aquilo que Ele pediu de mim, eu estou protegida, porque eu estou cumprindo o meu papel.
Então, em vez de sempre, não, eu só vou respeitar meu marido se ele merecer. Mas, ao mesmo tempo, eu exijo que ele me ame, que ele me sirva e tudo. Não funciona assim. Eu tenho que fazer aquilo que Deus pede de mim em obediência a Deus. E a vida do meu marido é ele com Deus. E deixar ter confiança em Deus suficiente que ele vai cuidar da situação. O grande equívoco em tudo isso é a ideia de que submissão significa inferioridade. Não é isso. Deus criou homem e mulher à imagem dele. Somos iguais no ser, mas diferentes no fazer. E o modelo disso que está costurado no tecido do universo é a Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Eternamente co-iguais no ser. Mas tem subordinação funcional, desculpa a ideia, mas para a Trindade funcionar. Cada um, Pai tem papel, Filho tem papel, Espírito tem papel. O Espírito se submete ao Filho e ao Pai. E nem por um instante na história do universo fica chutando balde no céu porque não tem a posição de Cristo Jesus. O Filho sempre submisso à vontade do Pai, mas são co-eternos, co-iguais, dignos de adoração. Esse é o modelo de funcionamento, de hierarquia funcional, sem nenhum cheiro de inferioridade dentro do casamento, da família. A gente vê hoje cada vez mais relacionamentos, casamentos deturpados, corrompidos, né? Ou o pai é um banana, vamos dizer assim, e a mãe tem que assumir o papel e ela é controladora, ou um pai extremamente agressivo, abusivo, uma mãe submissa, não no bom sentido da palavra, né? Filhos vendo aquela situação e casamentos assim, quebrados, e essas crianças, esses adolescentes, esses jovens veem aquele casamento e muitas vezes replicam no seu casamento lá na frente, né? Então, qual seria hoje o papel nosso como cristãos, como igreja, como comunidade, para ensinar os jovens, noivos, namorados, que aquele modelo de casamento que é vivido lá fora não é aquilo que a Bíblia nos ensina? Lucas, o que precisa, em primeiro lugar, são podcasts que tratam desses assuntos. Aleluia! Isso iria resolver os problemas de todo mundo. Mas eu brinco, mas difundir, espalhar um ensino sério, expositivo das Escrituras. Gênesis 1, 2 e 3, nosso canal de YouTube, esse podcast, nosso ministério chama-se Palavra e Família. Estamos fazendo igual vocês, programas mais curtos, YouTube, tudo, Palavra e Família, em que sistematicamente estamos ensinando isso. A conferência que participamos enquanto em Caxias do Sul, tentando reconstruir fundamentos. O salmista pergunta em Salmo 11, versículo 3, se os fundamentos forem destruídos, que fará o justo? A resposta é reconstruir os fundamentos. Salmo 127, versículo 1. Se Deus não for o construtor do lar, em vão trabalham os que o constroem. Então nós temos que rever os nossos padrões, voltar ao manual do fabricante da família, do lar, que é a palavra de Deus, expor isso, ensinar cedo. Eu não falo nem jovens, nem adolescentes. Esses princípios precisam ser ensinados para crianças. Sim. A fonte principal deve ser os pais, mas muitas vezes os pais não são esse modelo. Boa literatura e muito mais. É uma guerra. Infelizmente, o inimigo está mais investido em destruir o lar do que nós na igreja em reconstruir padrões bíblicos. É guerra total até Jesus voltar. Às vezes a gente esquece que nós estamos em guerra, né? E nosso inimigo é ardiloso. E a família tem sido sistematicamente atacada desde o Jardim do Éden, né? E nós temos que realmente, de fato, eu concordo que nós temos que difundir mais, né? Buscar reconstruir esses
alicerces bíblicos a respeito da família. Pode ir. Até porque o mundo traz ideias hoje que elas são extremamente agradáveis ao ouvido das pessoas lá fora, né? O feminismo extremamente em alta, empoderamento feminino, cursos de como ser homem, né? Homens dando curso para homens que não sabem ser homens, né? As influenciadoras que têm milhões de seguidoras, uma jovem senhora, 26 anos de idade, um bebê em casa e milhões de mulheres da mesma idade seguindo o conselho dela, em vez de fazer o que a palavra de Deus trata, que é o ministério Tito 2. O problema é que nós ouvimos muito o que a cultura tem a nos dizer e nós ouvimos o que a nossa natureza pecaminosa tem a dizer. Então, no fundo, eu digo que eu confio em Deus, mas eu acho que eu confio mais naquilo que eu acho ser o correto. Então, o mundo está me falando uma coisa, a cultura está falando outra coisa, e está todo mundo assim, e o meu coração pecaminoso deseja aquilo. Mas eu digo que eu confio em Deus. Então, a verdade é que eu não confio plenamente em Deus se eu não obedeço aquilo que Ele pede de mim. Quando eu confio totalmente em Deus e na Sua palavra, então, mesmo sem entender, mesmo sem gostar, mesmo sem ver um resultado positivo, se realmente confio em Deus, então eu vou fazer aquilo que Ele pede de mim e deixar nas mãos dEle o resultado. O problema é que são poucas as pessoas que têm coragem de realmente confiar o suficiente para obedecer. E a palavra diz que nós precisamos aprender daqueles que estão seguindo a Deus. Em Tito 2 diz que as mulheres mais experientes, que já criaram seus filhos, que tiveram casamentos bons, são essas mulheres que deveriam investir nas mais novas. Temos um problema, não temos as mulheres mais maduras que querem fazer isso e as mulheres mais jovens não querem ouvir as mulheres mais maduras, então para por aí. Acaba que não tem uma sequência, né, um cuidado, né, nessa área da vida. E já que a gente está falando dessa questão de papéis no lar, eu até queria agradecer, esqueci de agradecer antes a todo mundo que mandou pergunta, realmente teve bastante perguntas feitas. Valeu, galera, mandem mais. A gente sempre fica zoando quando tem poucas, que tiveram muitas, mas dessa vez é verdade. Teve bastante. Que um E- convidado internacional não faz no Isso, podcast, é verdade, né? é verdade. Boa, chique. Pode usar a palavra internacional aqui. É proibido. E aí, Entendi. Internacional. e várias também pessoas perguntaram perguntas que são parecidas a respeito dos conflitos aí entre casal, né? Algumas perguntaram como se resolve um conflito sem chutar o balde, né? Ou como se resolve um conflito sem na frente dos filhos, principalmente quando se tem filhos, né? Como é que a gente faz para lidar com esse contexto familiar, né? Os filhos às vezes vão ver os pais brigando, esse tipo de coisa, né? Como é que talvez algumas dicas práticas, né, nesse sentido, já entrando também um pouquinho nessa questão dos filhos, né? Bom, o conflito acontece porque eu quero o que eu quero do jeito que eu quero e eu não vou abrir mão disso. Então, eu vou brigar para receber aquilo que eu quero. E outra coisa, outro resultado, outra razão de ter um conflito é que eu vejo o que o meu marido, o meu filho, alguém da família fez e ao invés de pesquisar, eu já vejo, interpreto e julgo. Uhum. Então, eu já desço a lenha em cima daquilo e muitas vezes eu estou errada. Então, daí já vem a briga, porque eu já cheguei com o julgamento, ao invés de chegar para o meu marido e falar, olha, quando você falou aquilo, eu entendi dessa maneira e eu senti assim. Foi isso que você estava querendo dizer? Bom, isso já começa uma conversa bem mais calma, porque daí eu olho, realmente eu consigo entender como você teria interpretado dessa forma, mas não foi isso que eu quis dizer. Ou realmente
Foi isso que eu quis dizer, mas eu não deveria ter falado. Já para por aí. Já é uma coisa de não chegar automaticamente já interpretando, julgando e dando uma sentença. Se parar antes e perguntar, já acaba com muitos conflitos. Outro problema é que nós somos bem devagar em perdoar. Então, alguém fez a semana passada, o mês anterior, 3 meses antes, tem a dó, né? Então, a gente já vem com uma... A gente vive naquela panela de pressão no 9 que no 10 explode, ao invés de perdoar e baixar o estresse, a pressão. Então, nós temos que lembrar o quanto que eu já fiz, o quanto que Deus me perdoou, eu posso perdoar. Não eu na minha força, mas deixando Deus atuar através de mim. Então, nós precisamos trabalhar muito essa área de perdão. E uma outra dica muito, muito, muito prática é de Provérbios 15:1, que a palavra dura, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E quando alguém vem, o normal, natural é de eu devolver com a mesma ou um pouquinho mais, né? E daí que vem a briga. Mas se eu conseguir devolver com uma palavra branda, isso também vai parar muitas discussões, muitas brigas. Anos atrás, nós recebemos uma visita de um casal de idade bem conhecido, e o homem tinha um temperamento muito irado, qualquer coisa, e presenciamos uma cena em que em algum momento ele havia pedido para ela fazer alguma coisa e ela esqueceu. E você percebeu ele, as veias do pescoço, ele começando... Parecia um pitbull, pastor. Foi exatamente isso. E ela simplesmente olhou para ele e falou: meu bem, você fala tantas coisas maravilhosas para mim o dia inteiro, como eu posso lembrar de todas? E o homem na nossa frente murchou. Foi uma resposta branda. Melhor exemplo clássico que já vimos. Eu sei que como homem, talvez um desafio para os homens que acompanham é que a nossa tendência primeiro é nunca pedir perdão, dificilmente ceder perdão, e numa discussão eu defendo 5% de razão, meu morro, eu tenho 5%, eu sei disso, ela está 95% correta, mas eu vou morrer nesse morro, os 5% até o fim. O fato é que não foi o que Jesus fez. Ele tinha 100% de razão e assumiu toda a culpa nossa. E Paulo diz em Efésios: homens, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu não estou falando de assumir culpa falsa. Não, eu sou sempre errado, eu fiz tudo. Isso aqui, essa autopiedade também é uma manipulação para outra pessoa. Não, meu bem, você não faz tudo errado, desculpa. A gente é muito craque em manipular, mas aprendermos um pouco mais a ceder esse território, esses 5% e admitir, de fato você tem razão. Eu errei nisso, aquilo, outra coisa. E como homens, sermos os primeiros a engolir o nosso orgulho, que é muito difícil. No final, acho que tudo se resume ao nosso orgulho, né? E é possível, então, que no casamento a esposa às vezes esteja errada. É possível. Tu que digas. Muito bom. Eu vou ficar quieto, porque a minha esposa escuta o podcast. Aí eu vou dizer, cuidado. Ela está sempre certa. A minha não escuta. Escuta. Vocês. Meu problema é que ela está sentada ao meu lado agora. É verdade, está mais... Na verdade, tudo se resume ao nosso coração duro. Sim. A gente está sempre querendo ter a razão. Eu, e nunca pensar como Jesus fez, né? Pensar em nós, como o senhor falou. Ele estava com 100% da razão. Acho que foi assim que o senhor disse, né? E mesmo assim, morreu por aqueles que não tinham nenhum direito a isso. Né? Não devemos ter medo dos conflitos. Sim. Eu acho que é outra dica. Tem áreas que nós vamos concordar. Existe em brigas discordar. Que a gente tem que comprar. Eu digo assim, se vamos pensar hipoteticamente falando, que a minha esposa está numa situação onde ela está realmente errada. Sim. Ela está em pecado, enfim.
essa briga o marido tem que comprar, ou vice-versa, o Duas marido dicas está no pecado nesta e área. né? 2 textos bíblicos. Primeiro lugar, quando nós casamos, concedemos o direito e a responsabilidade a outra pessoa a ser a principal talhadeira em nossa vida, que o Espírito Santo usa para esculpir a imagem de Cristo em nós. Então, infelizmente, muitos de nós não queremos isso. Casamos por outras razões, não para sermos mais parecidos com Jesus. Se esse é o meu papel, Gálatas 6:1 diz que se alguém for surpreendido numa falta, vocês que são espirituais, no contexto, têm o fruto do Espírito controlado, para confrontar com total humildade. Então, sim, eu tenho o dever. Agora, eu não sou policial vigiando, fazendo o papel do Espírito Santo na vida do meu cônjuge. Esse é o gotejar contínuo, irritante do livro de Provérbios. Provérbios também fala, a Bíblia fala do amor que cobre a multidão de pecados. Então, você tem uma frase que, dentro dessa área de ser caracterizado, pode explicar isso? Quando é que você deixa passar e quando é que você tem o dever de confrontar? Sim, vamos supor que o seu cônjuge, o seu filho, ele não é caracterizado por aquela atitude, aquela ação, alguma coisa. Aconteceu. Um lapso. Não é que tem desculpa para o pecado, não existe desculpa para o pecado. Mas não é algo... corriqueiro. Sim, aconteceu uma vez. Dá para engolir. Você não tem que chegar apontando tudo. Você fez isso, fez aquilo. Eu não sou Espírito Santo. Eu posso orar, pedir que Deus mostre. Mas eu não preciso. Agora, se é uma coisa que você vê que é um hábito, faz parte daquela pessoa e não parece com Jesus, então, com todo jeito e calma, mansidão e humildade, muita dependência em Deus, orando muito antes de chegar e falar, olha, eu estou vendo uma área na sua vida que não parece Jesus, que precisa ser trabalhada e apontar, mas nós temos que ter o cuidado de chegar também e ouvir talvez alguma coisa que a pessoa vai falar ao nosso respeito também. E tem hora que tem que parar de falar, porque a pessoa não tem maturidade, e esse aqui é o meu testemunho. Éramos casados já há 10 anos, e ela, com toda a mansidão, de forma meiga, apontou uma área da minha vida que não parecia Jesus. Eu era cabeça dura, na época eu não entendia a minha identidade em Cristo, eu não fui liberto ainda de mim mesmo, das máscaras. Eu queria ser homem de Deus, mas eu não queria que outra pessoa apontasse as falhas. E como de costume, eu respondi racionalizando, contra-atacando, fugindo. E ela falou, Davi, eu não vou mais apontar falhas da sua vida. Alguns homens teriam gritado de aleluia, mas eu conhecia suficientemente a palavra de Deus. Eu havia me condenado a uma vida de tolice, estagnado, petrificado e não parecido com Jesus. Me arrependi. É uma luta. E a chave é viver sua identidade em Cristo. Nada a ganhar, nada a provar e nada a perder. Isso faz com que eu baixe as máscaras e eu permito que essa talhadeira aponte e faz. É uma luta? Eu gosto, eu não gosto nem um pouco. Se a pessoa não tenha essa maturidade, então tem hora que você tem que se silenciar, clamar a Deus para que Ele mude o cônjuge. Esse não é o seu papel. E como que se faz para tudo isso acontecer quando se tem pequenos seres em casa, né? A pessoa perguntou assim, a resolução de conflitos, né? Como que a gente faz quando tem os filhos em casa? Se ela começa uma conversa ali, começa a ficar mais quente, aí a gente para a conversa para fazer depois ou... Alguns vão dizer que essas discussões sempre devem acontecer atrás de portas fechadas. Eu não concordo. Claro que se a coisa está muito acerrada, fora de controle, isso não pode acontecer. Mas uma das competências que nós precisamos ensinar aos nossos filhos é resolução de conflitos, é a vida de pacificador. Então, percebendo como mãe respondeu com uma palavra branda, em que poderia ter sido diferente, em que os dois, a frase que eu usei antes, concordam em discordar. Essa é a vida.
Nós somos diferentes. Nós até hoje, 41 anos, 3 semanas, 2 dias e 5 horas de casados, tem áreas que nós concordamos em discordar. Uso de dinheiro, por exemplo, em alguns aspectos. Agora, perante os filhos, nós sempre somos uma frente unida. Nós somos um time, mesmo se Davi falou um não, e eu acho que poderia ter sido um sim, na frente dos filhos é um não. Se o pai falou não, então é não. Exatamente, nós sempre somos unidos. Agora, se nós não se discordarmos, então daí isso é em particular. Então daí nós vamos conversar sobre aquilo. Então eu achava que você poderia ter sido, mas daí isso em particular. Mas nós não queremos, nós nunca demos o direito aos nossos filhos de jogar o pai contra a mãe. Então... E eles são campeões, acho. Sim. Né? A minha ainda não, só tem 4 meses, mas ela já gosta de fazer, né? Já vai aprendendo. Mas eu acho que a criança, ela tem o poder de decidir. É uma esponja, ela vai absorvendo essas... E vai vendo que consegue manipular aqui, moldando ali. A mãe, às vezes, é o coração mais mole, o pai, né? Ou ao contrário, eles são astutos. É exatamente isso. E eu acho que é uma oportunidade, inclusive, quando a gente tem uma briga, uma discussão, assim, dentro de um certo limite, né? Na frente dos filhos, inclusive de exercitar um pedido de perdão para eles, né? Porque isso também é às vezes, uma área que a gente não pensa muito a respeito de... A gente exige, às vezes, dos filhos que eles tenham uma submissão, uma obediência, que peçam desculpa um para o outro, que peçam perdão, mas, às vezes, o contrário não acontece muito. E nós, às vezes, vamos ter que... Pelo fato de que nunca pecamos em casa, eu precisava inventar situações para fazer isso, né? Para os filhos verem essa humildade. Homens e casais aqui, que daí vai tendo... A risada da Carol aqui. Mas olha... é exatamente isso. Nós ensinamos uma distinção também entre pedir desculpas e perdão. Eu sei que é campo semântico, meio técnico, mas desculpar uma pessoa é por um acidente sem intenção. Derrubou leite, coisa assim. Pedir perdão, o próprio termo é humilhante. Só que faz parte da cura do pecado também. Se humilhar ao ponto de pedir perdão porque você pecou contra ela, é tão humilhante que nós não queremos passar por essa experiência de novo. Então ensinamos nossos filhos, não é pedir desculpa, é pedir perdão quando houve pecado. Desculpa é para acidente. E sabe que rapidamente, assim, um comentário, como essa humilhação, ela já está em nós. O pedir perdão é humilhante, porque eu vejo meus filhos pequenos, quando acontece uma coisa, esbarrou, bateu, pede desculpa na hora, não desculpa e tal. Aí fez alguma coisa intencionalmente, vai lá e pede perdão para o seu irmão. Já muda totalmente. Pega na garganta. Vai lá, não olha, diz assim baixinho, desculpa. Né? Não, olha para ela, pede desculpa, pede perdão. Perdão. Desculpa, peça perdão. Agora eu me misturei tudo. Mas é uma dificuldade inata, né, em pedir o perdão, diferente da desculpa. A desculpa é quase que desculpa qualquer coisa, assim, né? E o perdão é uma coisa mais profunda, mais séria, até para eles que são pequenos, a gente já vê isso, né, acontecendo. De tudo que a gente falou, né, sobre resolução de conflitos que tem tomado os últimos minutos, né, é importante ressaltar essa qualidade da humildade, né? Esse exemplo de Cristo Jesus como alguém que veio para servir e não ser servido, e o como isso vai ser benéfico dentro de um relacionamento a dois, a humildade ou porque o conflito muitas vezes ele vai gerar porque machucou meu orgulho, me criticou por aquilo que eu sou e eu não quero admitir, né? Então a humildade de enxergar em nós qualidades que são o espelho da graça de Deus, o espelho de sua glória e não mérito nosso, acho que a partir disso é algo que vai ser uma semente que vai brotar uma árvore linda de um casamento que vai ser exemplo para a família, né, para os filhos, para chegar filhos que vão chegar no casamento e saber resolver conflitos. Porque hoje a gente tem jovens casando que não sabem resolver conflitos. E eu acho que isso complementando, acho que é um negócio que nós estávamos comentando lá embaixo, um dos grandes problemas, talvez um dos grandes motivos da grande
alta de divórcios, no meio evangélico, é as pessoas não saber resolver os conflitos, Sim. não ter a comunicação, egos feridos, orgulhos feridos, acima da humildade. Né? Então a gente vê, até eu estava conversando com o Cris antes de vocês chegarem, sobre uma taxa de 200% de aumento de divórcios no meio evangélico. Né? Numas matérias ali que eu estava olhando, enfim. Simplesmente vai se resumir de novo ao nosso ego, ao nosso orgulho e à nossa falta de humildade. Você imagina um lar em que a resposta branda caracteriza a conversa, em que a nossa identidade tão segura em Cristo Jesus, quem nós somos nele, o passado apagado, o futuro garantido, o outrocentrismo. Christian, você comentou, ele não veio para ser servido, mas para servir. Quando Cristo vive a sua vida em e através de nós. Um lar, Filipenses 2, texto predileto de muitos cristãos, é caracterizado o lar por essas atitudes. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Claro que isso nunca vai acontecer aqui, mas imagina esse lar, como já, Francisco, você já falou, em que cada um pede perdão quando erra esse padrão. Conflito vai acontecer, desavença, orgulho, tudo isso. Mas quando cai a ficha e nós rapidamente não deixamos o sol se pôr sobre a nossa ira, mas resolvemos essas questões, não vai ser paraíso na terra, mas vai chegar bem próximo disso. Agora, lembrando que ninguém é capaz de viver assim. Nós não temos essa capacidade em nós mesmos. Então, é uma vida de total dependência. E isso tem que virar um hábito toda hora de uma dependência numa conversa contínua com Deus. Deus, me ajude agora, segure minha língua, me dê a palavra certa, me ajude a perdoar, me ajude a amar, me dê um entendimento que eu preciso agora. É uma dependência constante, porque em nós mesmos nós não somos capazes de viver assim. Mas é exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. O nosso alvo é esse, né? Mas Sim. Estamos em processo. O Lucas falou um pouquinho sobre esse crescimento ou essa onda de divórcios dentro das igrejas. Né? Como lidar com isso nos dias de hoje? Recasamentos e divórcios dentro da igreja, principalmente quando isso afeta a liderança. Bom, mais uma pergunta de 3 horas e... Pergunta fácil hoje. A minha resposta é a mesma dentro da área de papéis. Nós precisamos retornar às Escrituras e ensinar padrões bíblicos profundos sobre a natureza, o valor do casamento. A família não é o fim. Nós não somos familiólatras, mas o padrão divino para casamento vitalício é extremamente alto. Precisamos resgatar esses valores na igreja. Agora, pessoas que chegam para nós arrebentadas no 3º, 4º casamento, tem lugar, tem espaço. Pessoalmente, creio que há limitações em termos de posições, de influência, de liderança, de ensino. Mas tem muitas coisas que essas pessoas podem fazer úteis e pactuando conosco para defender casamentos. Uma igreja que tem um padrão alto e sério sobre divórcio, recasamento, é o lugar. Se eu tivesse no 2º, 3º casamento, eu quero estar com a minha família, porque é aquela igreja que vai me ajudar para que esse meu casamento atual seja um sucesso. 70% de segundos casamentos vão para a falência. Então, nós precisamos de todo o apoio para esse novo casamento ser um sucesso. Mas isso começa com um padrão extremamente alto de casamento vitalício, começando na liderança e na própria igreja. Essa versão de 1 minuto. Não, mas já respondeu bastante coisa, né? E a gente vai encerrando, mas a última pergunta aqui também tiveram várias parecidas nesse sentido, era sobre a disciplina dos filhos.
Podia faltar essa. Vou até me Essa podia ajeitar na faltar. cadeira aqui. A questão da disciplina física, se essa disciplina física, no sentido de a famosa varadinha, né? Se ela é realmente um ensino bíblico e se deve ser praticado, até que ponto isso é benéfico ou não, assim, então... Eu vou ser um pouco covarde, também pelo tempo. Nós quase recusamos em nossas palestras, a não ser com mais de 1 hora, porque há tantas qualificações nesta área. Nós cremos, sim, categoricamente, que é um ensino bíblico, que a vara não é metáfora. Tem muitos divulgando em nossos dias essa ideia equivocadíssima. Preparamos um documento no nosso site, www.palavraefamilia.org.br. Eu preparei um documento chamado Manifesto sobre Disciplina. Até trata do Código Civil Brasileiro, que permite e não permite, que tem muitos equívocos aqui também. Todos os textos bíblicos que tratam, todas as qualificações. Isso nunca significa espancar, ferir, machucar uma criança. É um instrumento aplicado em um único lugar, na nossa perspectiva. O lugar amplamente forrado, preparado, não tem órgão vital, não tem ossos pequenos, não vai machucar, vai arder alguns minutos para fazer com que a criança pequena, que ainda não tem raciocínio abstrato, para que outras formas de disciplina que Provérbios também ensina, como multas, como consequências naturais, etc., aplicado pelos pais com carinho, no contexto de amor. Agora, estou falando tudo em pouco espaço de tempo. Quem não consegue fazer isso nunca deve disciplinar o filho corporalmente. Então, são muitas as qualificações e um programa assim não temos nem como fazer nós vamos isso. fazer um programa sobre disciplina com os filhos. Já estão convidados. Outro momento. É um programa de 6h30. É que nós queremos que o nosso filho associe pecado com dor. Uma criança pequena, dor de perda de privilégio, dor de castigo, não comunica. Mas ele sabe que o bombom está ardendo porque ele não fez aquilo que a mamãe pediu para fazer. Ou fez o que não era para fazer. E ele não tem a memória, uma criança pequena, para fazer essa ligação de um castigo com a ação. Então, eu quero que o meu filho associe o pecado dói, fuja do pecado. A gente foge da dor, vamos fugir do pecado. Com o crescimento e amadurecimento da criança, tem outras formas de proporcionar dor. Né? Uma criança que gosta muito de dinheiro, tá? Então é multa. Isso dói. Né? Uma criança que sempre quer estar com os amigos, então agora você vai perder o privilégio, isso dói. Mas uma criança pequena não tem essa capacidade de fazer essa ligação. Os pais modernos que engolem essas ideias de que dor é do diabo, condenam seus filhos ao que nós chamamos de lepra espiritual. Lepra é hanseníase, tecnicamente. Dessensibiliza. A pessoa não sente dor quando precisa. Dor é um dom de Deus para evitar maiores perigos. A criança que não aprende que o pecado dói, vai pecar, vai ficar impune, e nós vamos reclamar mais tarde, vai virar político, o mundo é impune, onde que veio tudo isso? Começou no lar. Nós precisamos proporcionar nervos espirituais do bumbum até o coração, me desculpa, estimulando aqueles nervos numa época que a criança normalmente nem vai lembrar, ou muito pouco. Isso vai diminuindo até 6, 7 anos de idade, começou bem cedo. As outras técnicas talvez nem precise. Uma boa conversa, expondo o coração e apontando Cristo é suficiente. E esses mesmos pais que falam que contra a dor como uma disciplina, levam seus filhos para tomar uma vacina que dói. Mas eles fazem isso para proteger de um perigo maior. É exatamente o que a disciplina está fazendo. Está proporcionando uma dor para proteger de uma coisa bem pior. Amém. Gente, vamos encaminhando para o final. Considerações finais.
Sabem quantos livros vocês têm a respeito de família escritos? Nós temos 20 livros impressos e número 21 para ser lançado em fevereiro, durante Carnaval, no grande evento Consciência Cristã, lá no Nordeste. Um spoiler. E o livro é o primeiro dentro do nosso currículo, que é sobre todas as áreas da família da minha esposa. Mulheres mais parecidas com Cristo Jesus. Então, nosso alvo é ter um livro para cada neto. Temos 21 netos, agora vamos ter 21 livros. E na Atenção, medida... filho do casal, por favor, mais neto. A fábrica não terminou para todos, então pode esperar mais 2 ou 3 no futuro. Então, as minhas considerações finais e dicas de leitura são 20 livros, quase 21 livros, sim, né, do Davi, agora da Carol também. E não se esqueça, é o canal de YouTube Palavra e Família, o site Palavra e Família, e é material, né? A editora Hagnos, com H, que significa puro, santo. Acho que é a segunda maior editora no Brasil, tem todos os nossos livros lá. Para as pessoas verem, se for abençoar a sua família. As minhas primeiro agradecer. Obrigado. A vocês. Vocês são uma bênção aqui no nosso podcast. Com certeza vai impactar a vida de muitas pessoas. Já estão convidados para um próximo. Já. Com certeza. De repente com outros assuntos relacionados à família. E sigam o Davi e a Carol nas redes sociais. E que Deus continue abençoando a vida de vocês e que possa impactar a vida de muitos outros cristãos e não cristãos, né? Para que entendam o quão a família é importante no contexto que nós vivemos hoje. Quem sabe em 2024, final de agosto, estaremos em Gramado, numa conferência teológica falando sobre família também. Eu acho que está aberto ao público, então as pessoas podem pesquisar isso também. Bem próximo os que moram mais no sul, que assistem o podcast. As minhas, além de agradecê-los, falar para você, de igreja que tem ouvido isso, o quão importante foi a gente ter o Davi e a Carol aqui, e o quão importante é você encontrar um casal mais experiente e mais maduro para te ajudar a carregar o fardo, para te ajudar a caminhar, para ajudar quando os conflitos não se resolvem. Então, procure alguém mais experiente, alguém que seja um exemplo na caminhada com Cristo, um casal que transborde amor, que transborde a imagem da Trindade que a gente ouviu aqui, né, que é o grande objetivo do casamento. Procure casais mais experientes, procurem casais que possam abençoar a vida de vocês e ajudar vocês na caminhada, tanto no início de casamento quanto quando nasce o primeiro filho. A gente tinha essa pergunta também, mas falamos tanto. Procurem casais experientes, maduros, bebam de fontes que têm como a palavra de Deus o norte, e a partir daí, com certeza, seu casamento também refletirá a glória de Deus. Isso aí. Então, também queria agradecer pessoalmente o convite, o esforço, né, para estar aqui com a gente. Como o Christian falou, nós não esgotamos todas as perguntas, então se a sua pergunta não foi respondida, não fique triste, nós temos um tempo limitado. Não deixe de enviar no próximo, né? Isso, mande mais, e nós ficamos nesse compromisso de uma outra oportunidade de gravarmos mais, conversarmos mais sobre esse assunto tão importante. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. Obrigado. Siga no @Solamento Podcast, no Palavra e Família, Ministério Palavra e Família. Os links estarão aqui na descrição desse podcast, então só clicar ali e seguir. Valeu, gente, abraço. Salve, galera, valeu, Tchau. abraço.